canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Alan Silva e no canal Descomplicando Economia, como eu já venho falando de longas datas, você vai aprender sobre economia, investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e uma série de diversos outros assuntos, beleza? Se você for novo aqui nesse canal, eu já peço aquela forcinha pra você. Se inscreva no botão que tem logo aqui abaixo, deixa seu like, seu comentário que me ajuda muito a trazer novos conteúdos para este canal, beleza? Sem mais delongas, galera, o tema de hoje vai dar início a uma nova playlist no canal, que se chama Você no Controle. E o tema do vídeo de hoje é 4 dicas para organizar suas finanças em meio à crise, tá? Mas essas dicas aqui também valem para quando nós não tivermos em um período de estresse econômico, beleza? Então, sem mais delongas, bom, galera, em meio à crise que nós estamos vivendo agora, pandemia, diversos outros problemas estruturais nós tivemos, né? Crise sanitária, né? Crise no setor de saúde, que se agravou e se estendeu para a crise aí econômica que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o objetivo desse vídeo é te dar uma luz, é te dar um caminho se as coisas não estiverem sendo fáceis nesse momento, tá bom? Então, a dica que eu tenho para dar aqui para vocês com relação a isso é: refaça novamente as contas, mas agora já pensando em 2021, beleza? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como que é essa metodologia. Claro que todo mundo, né, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, a primeira coisa que os consultores, os planejadores financeiros indicam é que você tire a famosa selfie financeira. O que é a selfie financeira? É o seu status atual agora, como anda as suas finanças atualmente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar suas finanças e vai dividir elas entre despesas fixas e despesas variáveis. Nessas despesas fixas, por exemplo, a gente pode colocar um aluguel, alimentação, e como despesa variável, a gente pode dizer que é tudo aquilo que vai variar de acordo com o nosso consumo. Um exemplo disso é a conta de luz. Quanto mais energia eu utilizar, maior será, né, a conta de luz, beleza? Então, refaça as contas, já pensando em 2021, já ajustando o que tem que ser cortado ou reduzido, ou e até mesmo aquilo que já é fixo, que você não consegue reduzir. A dica que eu tenho para dar aqui para vocês é o seguinte: divida o seu orçamento em 4 grandes grupos. E aqui, quando eu falo 4 grandes grupos, a gente vai usar uma metodologia chamada A, B, C e D. Uau, que mágico! Vamos entender um pouquinho com o que essa metodologia quer dizer. O A você vai dividir como o grupo de alimentar. É o básico do brasileiro, tá? É o arroz, o feijão que você vai comer dentro de casa, mais do que você vai comer na rua. Se você trabalha fora de casa, possivelmente você é o cara que pode ser que leve marmita, tá? Ou, se você não leve marmita, você vai comer em algum estabelecimento, mas o básico da sua alimentação é isso: é o arroz, feijão e uma mistura, tá? Beleza, do que é o B agora? O B é básico, e o básico vai complementar a dica número 1, que é aquelas contas que você não pode mais reduzir, são aquelas despesas fixas, que você já sabe que existe. Aluguel, a parcela do imóvel, por exemplo, se você comprou. Então é uma despesa que você sabe que ela já existe, beleza? O que é o C? O C, galera, vai ser o C de contornável. E o que é contornável nessa situação? Vamos imaginar a seguinte situação: uma família que tenha um carro, e esse carro, essa família ainda está pagando as parcelas dele. Se essa família julgar que ter um carro nesse momento não é necessário, então essa é uma despesa que se enquadra no C, contornável. E aí você pode vender o veículo e o novo proprietário assume aí as parcelas futuras, tá? Mas lembrando que isso vai variar de acordo com família para família, beleza? Então, muitas pessoas têm que se ajustar aos padrões, né? Ver o que realmente cabe no contornável, ver o que realmente é básico ali para elas e ver o que realmente se enquadra no grupo alimentar. Quer ver outro exemplo de uma despesa contornável? A gente pode citar aqui um plano de celular. Vamos supor que você, aí na sua casa, tem um plano que você utilize 25 GB de internet de dados móveis, tá? Então você está utilizando a internet, só que no final do mês você não gastou os 25 GB, você gastou 10. Faz sentido você pagar por 25 GB, sendo que você gastou só 10? Então é uma coisa para se pensar, mas nem a metade dos 25 GB. Será que eu não posso reduzir esse plano? Será que eu não posso contornar ele? Será que ele realmente é essencial? Será que só usar 10, né, já é o limite que eu tenho? Então, essa pode se enquadrar também numa despesa contornável ali, tá?
E o D vai ser o D de desnecessário. E quando eu falo de desnecessário, aqui eu estou falando de anuidade de cartão de crédito, tá? A anuidade do cartão de crédito, galera, é algo que de 20 em 20 reais que você vai pagando toda a fatura, no final do ano você pagou 240 reais. Se você tiver um único cartão, se você tiver vários cartões, essa despesa pode aumentar. Então, veja se é necessário você ter vários cartões de crédito. Se você tem vários cartões de crédito na carteira e só utiliza apenas um, então é hora de você começar a repensar. Reserva número 3 que eu venho trazer aqui para vocês é atenção ao seu status financeiro e não ao seu status de vida. Isso parece ser um pouco polêmico, mas vocês vão entender o sentido dessa orientação. Muitas pessoas se preocupam com o presente, com agora. Então, nós somos dotados de fisiologias, né? Biologicamente, nós, seres humanos, temos desejos. E esses desejos nem sempre condizem com a nossa condição de vida. Então, vou dar um exemplo. Para que você vai comprar o carro vermelho mais caro, mais chamativo da loja, só para mostrar para os seus vizinhos que você tem esse carro? Faz sentido? É uma despesa necessária em meio à crise, por exemplo? Claro que não, tá? Isso é basicamente o nosso instinto humano querendo falar mais alto do que os outros instintos. Então, galera, isso é uma questão psicológica. E a psicologia econômica estuda isso e ajuda a gente a pensar de uma maneira um pouquinho mais racional, tá? Então, focar no seu status financeiro, ou seja, o status financeiro que eu estou falando aqui é pensar no futuro. É você trocar, às vezes, o consumo presente por algo que você vai ter futuramente. Quer um exemplo disso? A sua aposentadoria. Ninguém vai pagar a sua paz, senão você mesmo, tá? E aqui cabe uma observação. Nem sempre você vai ser assalariado. Em alguns momentos você vai ter níveis de desemprego e você pode se encaixar no nível de desempregado. E como que você vai manter, né, o pagamento do seu Instituto Nacional de Seguridade Social, o famoso INSS aqui no Brasil? Então essa pausa que dá, podem ser anos lá na frente perdido. Então é por isso que você tem que ser muito decisivo nas suas escolhas. O tempo todo nós seres humanos estamos tomando decisões. Então é importante você pensar se aquilo realmente faz sentido para a sua vida naquele momento. Se não fizer, galera, não vale a pena. Então, atenção sempre no seu status financeiro e não no seu status de vida. Quarta dica para vocês é reserva de emergência. A reserva de emergência é algo muito importante quando nós estamos tratando de um planejamento financeiro. E qual que é o sentido dela nessa ocasião? Imagina só, o próprio sentido dessa palavra ou dessa frase, reserva de emergência, já se explica por si só. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de reserva, é um nível de dinheiro que você vai ter guardado. Quando eu falo emergência, realmente, acredita, é uma emergência. A gente não sabe quando nem como ela vai acontecer, mas a gente tem certeza que ela vai acontecer um dia. Então, para nós nos prevenirmos dessa emergência, a gente faz uma reserva previamente dela, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas quanto eu devo guardar, né, poupar por mês para ter uma reserva de emergência sólida? A conta é bem básica. Imagina o seguinte, e por isso que eu expliquei, na verdade, galera, as 3 dicas anteriores, porque elas vão te ajudar a montar sua reserva de emergência no final das contas. Pense o seguinte, se você precisa de R$2.000, fazendo todos aqueles cálculos das dicas anteriores, para poder sobreviver, esse é o nível de valor que você tem que guardar por mês, R$2.000. Agora, como você vai guardar esses R$2.000 por mês? Bom, existem diversas formas. Você pode procurar por uma renda extra, você pode, além do seu salário, buscar outras fontes de renda também com relação a isso, né? Talvez, sei lá, vendendo coisas na internet, vendendo livros, se você tem muitos livros estocados na sua casa que você não lê mais, que não serve mais. Então, são pequenos exemplos aí, beleza? Então, essa é a primeira conta que a gente deve fazer. Aí a segunda pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte, mas aonde eu coloco a minha reserva de emergência? Eu deixo na poupança, por exemplo? Eu invisto a minha reserva de emergência? Galera, esse não é um vídeo de recomendação de investimento, mas se eu fosse dar uma dica para você ter a sua reserva de emergência hoje, seria aí um local que te ofereça liquidez diária. Quando eu falo liquidez diária, eu estou querendo falar o seguinte, que quando você precisar, você pode acionar esse local e resgatar esse dinheiro, tá? De preferência que seja um ativo que tenha rendimentos durante os meses, tá? Então, aqui eu não estou falando, por exemplo, de casa, né, de imóvel e de carro, por exemplo, de transporte.
Porque imóvel e transporte são coisas que a gente não consegue se desfazer no curto prazo. Então, mesmo que você tenha um apartamento que esteja custando R$500 mil, como que você vai vender esse apartamento no meio de uma pandemia, por exemplo? Claro que em economia a gente tem os ofertantes e os demandantes, mas nem sempre pode ser que nós tenhamos essa condição, tá? Então, isso é muito importante. Ter liquidez diária em ativos que ofereçam essa rentabilidade para você. Então, essas foram as minhas 4 dicas, galera, falando para você que elas não servem somente para crise, mas também quando nós estivermos fora dela também. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, beleza? Um abraço a todos vocês e tchau, tchau.